para esse episódio especial de Dia das Mulheres, nós temos uma promoção exclusiva neste vídeo. E para quem está assistindo isso aqui agora e clicar nesse link, você vai conseguir garantir esse desconto exclusivo do Dia das Mulheres que a gente preparou para vocês. Então clica no link, faça a sua assinatura e eu te vejo lá do outro lado. Eu vou jogar a bola agora para a Vitória, porque você comentou que você largou uma faculdade de medicina. Em que período você largou? Não, tava no primeiro ainda. Ah, você estava no primeiro. Mas mesmo ou seja, assim, pior ainda, né? Largou todas as possibilidades. Ali, ia começar ali a faculdade de medicina e tal. E eu queria entender qual que foi o ponto de partida, né? Passar a bola para você, depois eu queria que as outras respondessem. Que se é uma questão vocacional, vocês acham que ser dona de casa é uma vocação? Pode ser para todo mundo? Definitivamente não é para todo mundo, porque às vezes a gente ouve essas histórias e a gente fica pensando também, né, nas outras situações. Tem gente que, preciso trabalhar, eu preciso, sabe, fazer outra coisa. O que vocês pensam disso? É uma vocação? Você sentiu algum chamado? Não, eu preciso estar em casa agora, desceu um anjo, cuidando do meu assim, marido. Desceu um anjo. Sabe? O que você sentiu na época pra você sair? Não, eu vou largar a medicina, porque, pô, você passou pela prova ali, você sabe, você teve que... Você chegou num ponto ali, que uma faculdade que é disputada, né? Medicina, assim, não é qualquer curso, você não tá fazendo oboé, sabe? Não, só tive um burnout no meio do caminho, estudando pro vestibular, mas foi tranquilo entrar. E é interessante você falar isso, Arthur, de vocação, porque eu acho que as mulheres em geral, né, que é com quem eu mais converso assim, tem uma ideia de que a vocação é isso que a Thaís falou, né? Descer um anjo, falou, Ave Maria, tá bendita entre as mulheres, vai ter um filho chamado Jesus. Mas não é assim, né? Eu acho que se a vocação, a coisa que a gente nasceu para fazer tivesse condicionada a uma profissão, então, peraí, e as pessoas que viveram numa época que não tinha uma formação profissional propriamente dita como a gente conhece hoje, né? E se eu não tivesse acesso a uma faculdade de medicina, ou de odontologia, ou direito, ou letras, enfim, o que a gente nasceu para fazer não pode estar condicionado a uma profissão. Afinal de contas, vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir trabalhar. Então, quer dizer, se a gente vai passar um período de tempo da nossa vida com uma vida vazia de sentido, só vai fazer sentido a nossa vida enquanto a gente tiver uma vida profissional, né? Ou quando eu puder cuidar da minha casa, ou quando eu puder fazer tal ou qual coisa. Não. Eu acho que isso é uma coisa bem anterior, né? Diz respeito à intenção com que a gente faz. Porque não quer dizer que se eu estou cuidando da minha casa, eu sou melhor ou pior do que alguém que está trabalhando fora. Por exemplo, uma mãe que tem mais filhos do que eu, né? Que eu tenho um. Mas ela tem que trabalhar fora, meio período ou período total, ou ela é uma mãe solteira. Isso não faz as pessoas melhores ou piores. Até porque eu posso estar cuidando da minha casa muito mal, mesmo que eu esteja lá o tempo inteiro. Sim. E essa mulher pode estar fazendo um trabalho muito nobre, estando fora de casa o tempo inteiro. Então, eu acho que existe um lugar que pertence a todos, que todos pertencem a esse lugar, que é o lugar de fazer as coisas bem feitas. Você pegar uma coisa para você fazer e você procurar atingir a perfeição daquilo. Perfeito. Porque eu creio que só isso vai preencher a gente, né? Porque às vezes a gente vive, assim, todo mundo aqui já foi adolescente, a gente tem aqueles dias de comer besteira, assistir filme, esse tipo de coisa, ficar deitado no sofá, geralmente domingo, e você deita na cama, parece que tá uma sensação de vazio no seu peito, por mais que você tenha feito coisas que você acha que te aprazem, né? Que são as melhores coisas que você poderia fazer com a sua liberdade. E, no entanto, tem dias que você trabalha muito, fica muito cansada, e, por exemplo, a gente que trabalha dentro de casa, ninguém vê aquilo, só a gente vê. E a gente sabe, né, o trabalho que dá, né? O trabalho que dá e aquela coisa que falam, né, o marceneiro, ele coloca a melhor tábua atrás, né, na parte que vai ficar virado para a parede, mas ele sabe que tá ali. E às vezes a gente tá exausto no final do dia, mas a gente deita e tem um preenchimento, sabe? Porque você fez o que você devia fazer. Então, eu acho que essa coisa da vocação começa por aí, né? Isso não é tudo, mas eu acho que começa por isso, né? Porque às vezes você tá numa profissão, você quer mudar, porque às vezes você vê, por exemplo, a Renata, que é toda princesa, aí você entra no Instagram e fala, era isso, eu tinha que ser dona de casa, fui pra isso que eu nasci. Mas às vezes você é, sei lá, psicóloga ou professora e você não faz nem aquilo direito. Então, você não pode achar que você vai ser melhor por ser dona de casa, né? Essa pontuação foi tão perfeita. Não, mas foi perfeito, foi no ponto. Porque a Renatinha e eu fizemos movimentos exatamente opostos. A Renatinha trabalhava muito, inclusive,
e fez o movimento para o lar, esse movimento de introversão, né? Vir para dentro do lar. E eu vim de uma família. Minha avó é juíza, minha mãe é médica, são mulheres que sempre foram de movimentos de extroversão. Minha mãe é muito ativa como radiologista. Minha avó, eu já contei isso aqui, foi da primeira turma de Goiás que admitiu mulheres como juízas. E ela já tinha 36 anos. E ela vivia uma vida muito difícil dentro de casa, inclusive. E ela entrou como juíza, tal. Só que aí, hoje, e aqui é engraçado, eu estou aqui como entrevistadora das meninas, mas também como fazendo esse contraponto, né? Sim. Foi o movimento oposto, porque eu sempre trabalhei loucamente, muito. E agora, aos 32 anos, eu senti falta de olhar para casa. E aí eu olhei pro Instagram de vocês, inclusive, e falei, cara, esse movimento também é legal, né? Esse movimento de me voltar para dentro do lar. Eu tô achando esse movimento maravilhoso. E aí a pergunta que eu quero te fazer, Renatinha, é se você enxerga que, será que ser dona de casa é para todas, em algum nível? Todas são, de alguma forma, donas da casa? Ou elas têm que, se não for muito dedicada e fazer tudo como você faz, e faz lindamente, não serve, tá mais ou menos? Como que você vê essa distribuição percentual, digamos assim, né? Sim, eu sempre comento, né? E eu não sei como que isso é aceito, assim, pelas mulheres. Eu digo, toda mulher é um pouco dona de casa. Seja 30 minutos no final do teu dia que tu trabalhou, sei lá, sendo médica num plantão, ou o dia inteiro como eu. Feministas se mordendo de raiva. Certo, tá muito Porque terrível assim, hoje. existe uma coisa que a gente não pode negociar, que é a mulher tem uma natureza de cuidado, de aconchego, de recebimento, como tu acabou de falar, né? A mulher acolhe. Então, é uma tendência natural a gente cuidar do que a gente tem na nossa família, na nossa casa, mesmo que seja minimamente. Alguém que se ache péssima dona de casa, a mulher tá zelando pela sua casa e pode melhorar. No caso. Agora, Não é não. Gente, mas eu tô super aprendendo agora, Aprendendo inclusive a com cozinhar. Várias vocês. receitas. Tô aprendendo a cozinhar, fiz bolo de milho, fiz salmão. Cookie, eu vou aprender com Ovo vocês. mexido, Mas é nessa meia hora que a Renatinha falou. É assim, trabalhei exaustivamente, sobra um pouquinho e fiz ali no meio. E aí? exato. E aí cada uma na sua realidade vai ajustando isso, né? Por exemplo, pra mim, assim, é muito complicado eu comentar que eu tenho ajuda em casa. Tenho ajuda 2 vezes na semana, com limpeza, porque, nossa, tantas mil outras demandas. E, você fica em casa e não Como assim? arruma. Você tem ajuda? Sim, como se Você não já fosse fica em casa? possível. E eu sempre falo, lembre-se de que cada pessoa tem uma realidade. Algumas pessoas vão ter que administrar 5 funcionários, outra vai fazer tudo sozinha. E cada uma é igualmente dona de casa. Isso é louvável. Cuida dos filhos, sei lá, na minha realidade eu não tenho filhos. E aí, quando eu preciso, eu faço isso ou aquilo. Então, assim, o que eu creio é no dom, né, que cada um tem, tipo a Lara da comunicação, eu tenho uma coisa mais artística, então eu aplico isso hoje na minha casa. Eu trabalhei com design gráfico por bastante tempo, e hoje a criação eu aplico onde? Poxa, decorando, aprendendo sobre, sei lá, arquitetura contemporânea. Ensinando. Você ensina as suas coisas também muito bem no Instagram. Todas Enfim, vocês. compartilhando, criando, sabe, uma publicação, uma coisa. Então, não se perdeu em nenhum momento que eu tive a minha questão profissional acontecendo, né, na minha vida profissional. Mas eu deixo aqui essa mensagem. Creio que toda mulher é um pouquinho dona de casa.